Declaro aberta a sessão e submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. De acordo, presidente. Dentro da sistemática do voto lançado previamente, adotado por esta Câmara desde 2013, os processos da pauta de hoje foram disponibilizados, os votos foram disponibilizados desde quarta-feira da semana passada. Todos os integrantes das diversas turmas julgadoras tiveram acesso aos votos, já se manifestaram, e nós vamos chamar na sessão apenas os processos em que há pedido de destaque, pedido de preferência, de sustentação oral. Os demais processos já estão julgados, nós vamos pedir apenas a confirmação dos votos e o resultado será divulgado após a sessão. Eu começo chamando o item... Já foi aprovado. O item 16, que é a apelação civil 008-3413-85.2008, em que apelante é o Estado do Ceará, e apelados Carlos Eugênio Coelho e outros, é da minha relatoria. O doutor Lucas Sampaio Saboia de Albuquerque está presente? Doutor Lucas, o senhor dispensa a leitura do relatório? Então o senhor tem 15 minutos. Bom, inicialmente cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui, depois de um longo período sem a gente fazer sustentação presencial. Bom, partindo aí para a matéria em textilha, conforme se depreende do Instituto Jurídico suscitado, trata-se de uma discussão sobre prescrição intercorrente em um processo já de 2008, uma execução fiscal. É indispensável, assim, a gente trazer como se deu o andamento desse processo, um processo muito curto. Em 25 de julho foi dado o andamento inicial à execução fiscal por parte da Procuradoria do Estado. Em 2 de março de 2009, foi certificado por oficial de justiça que não foi possível realizar a citação da empresa nem dos corresponsáveis, e foi então publicado em 15 de maio de 2009 um edital de citação que repousa as folhas 24 do caderno. Nesse edital foram citados não só a Instec, que é a empresa, mas os dois co-obrigados, o senhor Carlos Eugênio Coelho e o Fábio César Coelho. Após esse andamento, foi realizado um novo pedido, em março de 2011, que repousa as folhas 29,
no qual a Procuradoria-Geral do Estado solicitou novamente a citação dos co-obrigados e que fosse feita avaliação em penhora dos bens. Esse fato, por si só, afasta por derradeira a incidência da súmula 106, haja vista que em todas as tentativas de citação pessoal do devedor, os mesmos não foram encontrados, não havendo demora na citação por desídio do judiciário, então não há que se falar na súmula 106, tampouco há que se falar na súmula 314, haja vista, né, o verbete da súmula, abro aspas, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano. Aqui a gente tem que ter em mente que a primeira tentativa, e portanto frustrada, se deu ainda em 2008, não havendo também o que se falar em demora do judiciário nesse sentido. É inadmissível, portanto, o pretender da exequente, após todo o tempo inerte, imputar ao judiciário uma demora na incúria da citação dos executados, especialmente porque eles foram citados todos por edital. Então, não haveria nenhuma diligência pendente nesse sentido, o que reforça a tese de que, na verdade, a Procuradoria-Geral do Estado deixou de realizar os andamentos que eram esperados, solicitando que fossem diligenciados endereços ou apresentando bens que pudessem ser objeto de penhora. Dessa forma, é necessário sustentar a sentença proferida no sentido de que, abro aspas, foram esgotados os meios de localização do devedor ou de seus bens, tendo a suspensão do curso da execução se iniciado automaticamente na data da ciência inequívoca da Fazenda Pública desse ato processual. Eu destaco aqui também o item 4.3 da sentença, que dispõe, abro aspas, a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas para interromper o curso da pressão intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, a feitura da penhora sobre os ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 ano de suspensão, mais o prazo de prescrição aplicável, deverão ser processados, ainda que para além da soma desses 2 prazos, pois citados, ainda que por edital, os devedores os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo, mesmo que após execuado o referido prazo, considerar-se interrompida a pressão intercorrente retroativamente, na data do protocolo da petição que o requereu. Por fim, se observa o disposto na sentença que declara que, no caso concreto, a ciência inequívoca da não localização do devedor e de bens passíveis à execução se deu em 8 de abril de 2009, as folhas 22, tendo sido realizada a citação por edital do devedor em 9 de setembro de 2009, conforme as folhas 24, considerando-se interrompida a prescrição intercorrente retroativamente na data do protocolo do pedido de citação por edital, o que se deu em 8 de abril de 2009, recomeçando ali novo transcurso do prazo prescricional, conforme entendimento jurisprudencial já explanado. Tendo ocorrido o decurso do prazo de suspensão de 1 ano com o prazo prescricional do crédito tributário, uma vez que desde a data de 8 de abril de 2009 até o presente momento, ali ao tempo da prolatação da sentença, não se tem notícia de quaisquer fato suspensivo ou interruptivo da prescrição. A declaração de sua ocorrência é ato que se impõe. Conforme dito, portanto, não só nas contrarrazões de apelação, mas na própria sentença, após a citação por edital, interrompida a prescrição, não houve qualquer fato capaz de interromper a pressão intercorrente, até que o próprio juízo, em 2019, provocou a Procuradoria-Geral do Estado para que essa se manifestasse nos autos se haviam diligências a serem realizadas. Então, assim, eu vejo que não cabe sustentáculo a tese que a Procuradoria tenta na apelação de que houve desídio ou demora na análise dos pedidos por parte do Judiciário. O que se verifica, na verdade, é o completo oposto. O Judiciário diligenciou sempre que foi requerido, mas a própria Procuradoria não conseguiu ou não soube dar andamento para conseguir o ressarcimento ao erário dos valores executados. No mais, agradeço mais uma vez a oportunidade. Boa tarde.
Em homenagem ao advogado que esteve presente na tribuna, eu vou ler a proposta de ementa. Apelação civil em execução fiscal. Prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal. Temas 566 e 571 do STJ. Requerimento de medidas constritivas dentro do lustro prescricional. Diligência não analisada pelo juízo. Recurso conhecido e provido. 1. Cinge-se a controvérsia a aferição da ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente nos moldes do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. 2. Faz-se imperioso o exame da lide à luz do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça sobre a sistemática dos recursos especiais repetitivos, no julgamento do RESP 1.340.553, 1.340.553, Rio Grande do Sul, temas 566 e 571. 3. Examinando os autos, tem-se que, após a tentativa frustrada de citação da sociedade empresária executada, folha 19, foi realizada a solicitação por edital em 9 de setembro de 2009, o que interrompeu o prazo prescricional. Em 28 de março de 2011, a Fazenda Pública Exequente pleiteou a realização de medidas constritivas, folhas 29, e citação por edital dos corresponsáveis, o que, contudo, só foi analisado pelo juízo em 3 de maio de 2019, momento em que foi deferida a citação dos corresponsáveis e determinada a posterior conclusão dos autos para análise das medidas constritivas. Nas movimentações processuais posteriores, contudo, não estou analisado o pedido de medidas constritivas do patrimônio do executado principal, tendo feito prosseguida apenas no que tange à citação dos corresponsáveis. Em 17 de janeiro de 2022, inclusive, o exequente reiterou o pedido de bloqueio patrimonial, o que novamente não foi analisado pelo juízo, antes da extinção do processo com julgamento de mérito. 4. O requerimento feito pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 ano de suspensão, mais o prazo de prescrição aplicável, de acordo com a natureza do crédito exequendo, deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados, ainda que por edital, os devedores e penhorários dos bens, a qualquer tempo, mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requeriu as providências frutíferas. Entendimento exarado pelo STJ sobre a sistemática dos recursos especiais repetitivos. Então, o voto é pelo provimento do recurso do Estado do Ceará. Eu indago, desembargador Luciano, Vossa Excelência mantém o voto lançado previamente? Mantendo, senhor presidente. Desembargadora Vilar, Vossa Excelência mantém o voto. Proclamo o resultado, recurso conhecido e provido. Decisão unânime. Vamos para o item 14 do PJE. Eu chamo da apelação civil 014-5523, dígito 08.2017. Apelante Associação Nacional de Fátima e apelado Estado do Ceará. Da advogado Daniel Holanda Ibiapina ou Ricardo Cavalcante Bastos. Algum dos dois presentes? Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 28. Apelação remessa necessária 025-8986, dígito 20.2020. Apelante do Estado do Ceará e apelado SRL Refeições Coletivas Limitada. Doutor Danilo Portela e Silva está presente? Processo da relatoria da desembargadora Joriza. E aqui, doutor Danilo, o voto que prevaleceu, o voto da relatora, foi pelo conhecimento da remessa e da apelação, mas para desprovimento de ambos. Então, eu acho que dispensa a leitura. Posso proclamar o resultado? Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Chamo o item 5.4. Apelação civil 026-6577, 33.2020. Apelante Estado do Ceará e apelado Tonivan Alencar Góes. Doutor Gabriel Gonçalves de Farias Ribeiro está presente? Processo da relatoria da desembargadora Iracema. E aqui, doutor Gabriel, o voto também foi pelo desprovimento do apelo do Estado. Posso proclamar o resultado?
É um recurso conhecido e desprovido. Vamos agora para os votos vista. Eu chamo o item 1, apelação remessa necessária 017 2513 dígito 07.2015, que é remetente juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, apelante Estado do Ceará, apelada Suiane Macedo de Lucena, da relatoria da desembargadora Iracema, na sessão de julgamento realizada no dia 26 de junho, a relatora desembargadora Iracema proferiu o voto no sentido de não conhecer do reexame necessário e conhecer da apelação, mas para negar-lhe provimento, confirmando a sentença. O desembargador Luciano pediu vista dos autos para o melhor exame da matéria. Adiando o julgamento. O desembargador Luciano apresentou voto divergente. E nós vamos, então, para o quórum ampliado. Eu indago. Seria o caso de ler o voto, desembargador? Hoje foi lançado o voto. Foi lançado. Nós não estamos habilitados, não sei nem qual foi o voto. Sim. Então, o seu voto, fica para a próxima. Eu acompanhei a relatora. Tá certo. Eu acompanhei a relatora. Aqui eu tentei ainda abrir, mas a gente não é habilitado. Aí, terminando a sessão, eu queria conversar com vocês sobre essa sistemática do quórum ampliado. Tá? Certo. Então, fica para a próxima sessão. Pedido de vista. Chamo o item 60, apelação civil 040-7555, dígito 94.2019. Apelante Ministério Público do Estado do Ceará e apelado município de Fortaleza, relatoria da desembargadora Joriza. Eu pedi vista e fica suspenso o julgamento. Processo com divergência, suspenso para o quórum ampliado. O item 61, apelação civil 015-1063, dígito 71.2016. Apelante PFM Comercial Limitada e apelado município de Fortaleza, da relatoria da desembargadora Joriza. A relatora votou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Eu divergi e o processo fica, então, para o quórum ampliado, adiado para a próxima sessão. Como votou a desembargadora Iracema? A desembargadora Iracema, não sei. Ela não votou ainda. Não, ainda não votei. Certo. Eu chamo o item 30, o agravo interno civil, 005-7594, dígito 26.2016, que é agravante. O Estado do Ceará e agravado Francisca Irma Bandeira Clemente, da relatoria da desembargadora Iracema. Aqui falta o voto do desembargador Luciano. Sim, eu fiz um chat, não sei se os senhores viram, e a desembargadora Iracema, ela inclusive respondeu, certo, ao chat. Bom, nós tínhamos conversado, nós todos, de forma institucional, a respeito do não julgamento, ou aguardar o julgamento, aguardar a publicação do acórdão do Supremo, que trata da questão da Defensoria Pública da súmula 421. Sim. Esse processo, de fato, o agravo interno não trata do 421, da súmula. Mas, ao ser julgado, os honorários recairão sobre ele, sobre a Defensoria Pública. Certo? Oi, não, eu só quero... Então, assim, na realidade, eu não faço nenhuma oposição ao julgamento dele. Eu só fiz isso porque nós havíamos conversado nesse sentido. Certo? Mas, se acharem ok, eu acompanho. Certo? Só fiz essa questão, só levantei a questão porque isso aqui, os consectários do julgamento importam na apreciação que vai de encontro à súmula 421, recentemente repensada pelo STF. Mas, se não for esse entendimento da maioria, Não, desembargador Luciano, eu na mesma hora, eu estou de acordo. O que aconteceu é que não há recurso eu mandei até no chat, não há recurso da Defensoria Pública. Não, então, não há. Então, não há como mudar meu funcionamento, entendeu? É isso aí, não há. Aqui é diferente, não há funcionamento, não há
Não vai ter honorários aí. Tem que Acompanho o voto pedir. do relator. Acompanho. Então, vou proclamar o resultado. É conhecido e desprovido. E os processos adiados do SAGE, os itens 17, 20, 21, 34, até o 21 são da relatoria do desembargador Luciano, adiados por indicação da relatoria. O item 34, o item 41 são da relatoria da desembargadora Iracema e foram adiados por indicação da relatoria. O item 58, da relatoria da desembargadora Joriza. Então, ficam adiados os processos chamados. Do PJE, ficam adiados os processos do item 25 da pauta e o item 40, o primeiro da relatoria da desembargadora Iracema e o segundo da relatoria da desembargadora Vilauba. E retirados de pauta, por indicação dos respectivos relatores, o item 22 do SAGE, né? O item 22 e o item 66. E do PJE foi retirado o item 4, que é da minha relatoria. Eu indago aos integrantes se todos concordam com os votos lançados previamente no decorrer da semana, dentro daquela sistemática do voto lançado previamente. Desembargador Iracema, a senhora confirma os votos? Confirme, presidente. Obrigado. Desembargador Luciano? Desembargadora Vilauba? Desembargadora Joriza? Confirmo, presidente. Bom, vencemos a pauta. Algo mais a tratar? Não. Desembargadora Iracema, se a senhora puder permitir ficar um pouquinho mais na sala, eu queria conversar um assunto que eu mencionei aí há pouco, que é o quórum ampliado. Pois não. Obrigado.